Graça e paz, povo de Deus. Pode dar um abraço a essa pessoa que está ao seu lado, dizer para ela: a alegria do Senhor é a sua força. Glória a Deus. Pode ser também para a pessoa que está um pouco distante, né? Vá até ela ou estenda a mão, diga: a alegria do Senhor é a sua força. Para a pessoa que está no banco, na poltrona de trás ou da frente, nós precisamos nos mover do nosso lugar, né? Glória a Deus. Amém. Bênção. Quantas pessoas estão nos visitando pela primeira ou segunda vez? Para a gente conhecer a família ali, sejam bem-vindos, né? Em nome de Jesus, tá? Deus abençoe vocês, temos a visitante ali também, né? É um prazer recebê-los aqui. Vocês vão receber um cartão da nossa rede de acolhimento, é um cartão conexão. Eu quero pedir vocês que preencham e depois entreguem esse cartão para um dos irmãos da nossa rede, que a gente quer dar um brinde, um presente para vocês. Bom? Presente é bom, né? Glória a Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Você que sentou aí, né? Por um instante. Deus tem uma palavra para nos falar nessa noite. Noite de cura, noite de libertação, noite que o Senhor preparou para falar ao nosso coração, né? Em nome de Jesus, cremos que o Senhor nos trouxe aqui para trazer uma palavra aos nossos corações. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de 8 a 10, né? Abram comigo aí a Bíblia Sagrada. Quem não tem a palavra pode compartilhar com outra pessoa aí que está ao seu lado aí, ou então pode compartilhar, olhar, né? Aqui no telão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, nós estaremos vendo a partir do versículo de número 8. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. A gente não se cansa de ensinar, né, algo que nós fazemos, que é, ao abrir a palavra, fazer uma declaração de amor ao Senhor. Eu sei que é simples, mas nós sempre dizemos: Senhor, eu amo a tua palavra. Glória a Deus. Tá certo? Então vamos lá, vamos declarar o nosso amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 8, diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Deus, muito obrigado por essa palavra, nessa noite de cura, nessa noite de libertação. Nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui na tua casa, para poder sermos ministrados pela tua palavra. Diante do Senhor está toda a nossa vida, toda a nossa existência. Se há algo, meu Deus, que está roubando a paz do nosso coração, se há algum sentimento de culpa, se há algum espírito de incredulidade, de medo, de ansiedade, batendo a porta do nosso coração, nós queremos agora repreender e expulsar em o nome do Senhor Jesus. Também repreendemos todo espírito que vem para causar confusão na mente, distração, que vem para roubar a tua palavra, que vem para trazer dor nas pernas, dor de cabeça, dor nas costas, na coluna, dor, fadiga, cansaço, sono em excesso. Nós repreendemos tudo aquilo que quer ser obstáculo para nós sermos ministrados pela tua palavra. Declaramos que o nosso coração está aberto diante do Senhor e que nessa noite somente o teu Espírito Santo tem liberdade para tocar no mais profundo da nossa alma e trazer a cura que precisamos, a libertação que precisamos. Meu Deus, leve a nossa mente cativa até o teu trono agora e não permita que nada e ninguém roube a tua palavra que será ministrada, que será pregada, porque ela é a palavra de Deus, ela é a palavra viva e eficaz, e ela vai produzir fé no meu coração. Meu Deus, fale comigo agora. O meu coração está aberto, meu coração é terra fértil para receber da tua palavra. É o que eu te peço em o nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar-se. Hoje nós vamos falar sobre superação, né? Como é bom ouvir essa palavra, ouvir esse tema, superação, né? Superação, encontrando a Deus em tempos
superação. Então, hoje, essa é a palavra, esse é o tema, esse é o assunto que nós iremos ministrar. E cremos que Deus te trouxe aqui para continuar falando poderosamente ao seu coração. Com certeza, todos nós aqui, nós estamos expostos a passar dias difíceis. É impossível um ser humano que não passe dias difíceis. Obrigado, André. O profeta Jeremias, ele teve uma experiência em que Deus levou a ele num lugar, aonde se produzia vasos, e ele esteve observando na casa do oleiro. Nós temos aqui algumas olarias. No passado nós já tivemos bem mais olarias aqui. Então há uma certa familiaridade com a questão do barro, da argila, de fazer vasos. E o profeta foi levado para aquele momento. Houve um tempo, eu escrevi um livro chamado Passando na Olaria de Deus, e a gente aborda ali alguns aspectos em que eu e você, independente de quem somos, hoje cristãos, servos do Senhor, mas todo ser humano está exposto a passar dificuldade, a passar tempos difíceis. Às vezes a olaria é um problema financeiro, às vezes a olaria é um problema de saúde, às vezes a olaria é um problema de perca, de dor, de sofrimento, enfim, todos nós estamos expostos a dias difíceis. Nós vivemos no mundo e sabemos que os dias são reais, os dias difíceis acontecem. A própria palavra do Senhor nos adverte que existe um dia mau, porém o dia mau não dura o tempo todo, não dura a vida toda. Um dia ele chega ao fim, amém? Amém. Um dia nós encontramos a vitória. Então nós temos algumas situações nas quais eu já mencionei aqui, que fazem com que esses dias maus ou dias difíceis aconteçam, que nós passemos, que nós sejamos expostos a esses dias difíceis. Por exemplo, o luto. Quando se perde alguém, é um dia difícil, não é? É um dia longo, parece que nunca vai acabar aquele dia, porque estamos expostos a uma perda, estamos expostos a um luto, vivemos um dia difícil, A quebra de relacionamentos é um dia difícil. Quando se quebra um relacionamento, quando se quebra um vínculo, quer seja de amizade, quer seja de relacionamento interpessoal, quer seja de relacionamento conjugal, relacionamento afetivo, é dia difícil, é dia que mexe com a cabeça, mexe com o humor da pessoa. Como eu vou superar isso? Como eu vou vencer isso? O desemprego, quando bate na porta. Eu já fiquei desempregado, que coisa ruim é ficar desempregado. São dias difíceis. A enfermidade, quando a enfermidade vem, quando a gente perde a saúde, e nós sabemos que nessa época do ano, entramos ontem, desde ontem à noite, entramos no inverno. Embora o inverno para nós aqui já começou, já tem pelo menos um mês atrás, mas oficialmente foi ontem que começou o inverno, aconteceu o solstício de inverno, onde a noite é mais comprida do que o dia se torna menor e a noite é mais comprida, e as noites agora, na teoria do inverno, tendem a ser mais frias. Se esfriar mais do que está esfriando para algumas pessoas aí, misericórdia, Mas são dias que acontecem, são dias difíceis, mas são dias que a gente precisa aprender a superar, que a gente conta com o milagre do alto, que a gente conta com o milagre de Deus. Semana passada eu vi um post muito interessante, e até fiz uma postagem lá no Instagram meu lá, depois eu arrependi, porque o post dizia assim: feliz é a Aline Barros, que só precisa de um milagre. Eu nessa semana estou precisando de 100. Meu Deus, por que eu fui postar isso? Só vou aumentar mais as lutas, Se eu tivesse na experiência, no intuito de que só precisava de um milagre só, Mas esses dias a gente precisa de um milagre do alto. A gente precisa de um milagre de Deus. Nós lemos esse texto bíblico aqui, nós encontramos um homem chamado Paulo, conhecido como o apóstolo Paulo, que nos leva a pensar
que nos leva a entender, que nos leva a compreender que quando nós estamos nos dias difíceis, nós não estamos sozinhos. Nós não passamos os dias difíceis sozinhos, embora na cabeça da gente a gente acha que todo mundo nos abandonou, que o próprio Deus nos deixou, que o próprio Deus nos largou. O apóstolo Paulo aqui, ele é um homem de superação, né? Agora já consolidado como apóstolo Paulo, mas antes era Paulo, antes era o perseguidor da igreja, e teve que superar várias coisas para poder, né, ser entendido, para poder ser compreendido. E aí nesse texto ele vai dizer: olha, nós somos pressionados, nós somos esmagados, nós somos perseguidos, mas nós não perdemos a esperança, nós não perdemos a fé, nós aprendemos a nos superar, né? Porque uma das artimanhas, ou seja, uma das ações do diabo, ele tem muitas, mas uma delas, uma das artimanhas de Satanás, né, é fazer com que a gente não só acredite na mentira dele, mas que a gente também passe a olhar a situação e achar que não tem solução. Você já passou algum momento difícil que você disse assim no seu coração, ou até mesmo verbalizou: não tem solução? Já chegou a pensar assim, sim ou não? Já verbalizou essa expressão, sim ou não? Sim. Quantas vezes a gente pensa e até fala de uma forma impensada, até fala de uma forma errada, né? Porque o diabo nos leva a entender, o diabo nos leva a compreender que não há solução para nós, que aquele dia é tão difícil que não há solução para nós, que não há escape para nossas vidas. Então, muitas vezes a gente pensa que acabou, muitas vezes a gente pensa que não vai dar nada certo, a gente pensa que as coisas ruíram tudo, né? Mas essa noite eu quero te dizer que há como superar, há como encontrar com o Senhor em tempos difíceis, há como passar dias difíceis, mas passar com o Senhor dos exércitos, tendo Deus do seu lado, né? Tendo Deus com você. Essa mentira do diabo é uma mentira, como diz a própria expressão, porque Deus está com você. Existem dias difíceis, mas Deus não te deixa, Deus não te larga. E nós vamos ver então como superar. Como é que eu posso encontrar a Deus em tempos difíceis? Como é que eu posso encontrar a Deus em momentos difíceis? O que fazer na hora que bate as situações difíceis? Na hora que vem as situações inesperadas? O que eu devo fazer? Como me comportar? E aí eu quero trazer ao seu coração alguns textos bíblicos, algumas experiências que vai nos impulsionar a termos comportamentos diferentes. Então o primeiro exemplo, a primeira atitude, né, para encontrar a Deus em tempos difíceis, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, acompanhe o telão. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Livro de Reis, livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Senhor, eu amo a tua palavra. 1 Reis, capítulo 19, versos 2 ao versículo 4. Diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. O que fazer para encontrar com Deus em tempos difíceis? Em primeiro lugar, foque naquilo que te traz esperança. Um resuminho aqui desse texto que muitos de vocês já sabem, já compreendem, já ouviram. Algumas vezes eu cito ele aqui, até mesmo no culto de cura e libertação. Elias, no capítulo 18, Elias é usado por Deus para fazer uma grande reforma, um grande mover na nação de Israel, e há um ajuntamento de profetas de Baal,
e nesse ajuntamento, Elias manda descer fogo do céu, como diz o pastor Paulo Duarte, um especialista em chopiropé, desce fogo do céu e consome muitas coisas, e 450 profetas são de Baal, né? são mortos porque serviam a demônios, a ídolos. E Jezabel, lá no palácio, Jezabel ficou sabendo da notícia, né? Porque aquele ditado de notícia ruim, corre longe, né? E você sabia que tem gente que gosta de notícia ruim? Tem gente que gosta de saber notícia ruim, fica futricando isso é um termo lá do norte de Minas, a Deus sabe, né? Fica futricando, não vou dizer o contexto, vocês não enjoar, né? Mas fica futricando na rede social, nos grupos de WhatsApp, para ver cena de morte, de fofoca. O que mais tem a desabafo nas redes sociais, no Facebook da vida, né? Fica ali buscando notícia ruim, né? Eu já contei aqui que uma vez eu fui no velório de uma senhora que o filho dela disse assim: pastor, minha mãe amava a coisa mais. Minha mãe todo dia ligava para o hospital para saber quem é que internou, quem é que morreu, quem é que deu a facada, quem recebeu. Tem gente todo dia ligava para o hospital, né? Então tem gente que gosta de notícia ruim, diga misericórdia. Mas elas acontecem, a gente tem que estar preparado para receber as notícias ruins. Então lá no palácio de Jezabel recebeu a notícia que havia se matado um homem chamado Elias. Ele fez algo espetacular, caiu fogo do céu e acabou com a vida de 450 profetas de Baal, de demônios, de ídolos. E aí ela então mandou um recado para Elias. Ela nem conversou com Elias pessoalmente, não foi nem olho no olho, não foi nem um vídeo de WhatsApp, não foi nem um telefonema, né? Foi um recado: olha Elias, eu quero amanhecer morta se amanhã, a essa hora, eu não fizer com você a mesma coisa que você fez com aqueles profetas. E Elias recebe a notícia. E o que Elias faz? Elias então vai se esconder. Ele leva o seu moço, ele leva o seu servo, deixa ele no local, e agora Elias entra pelo deserto adentro, para diante de uma árvore, e Elias então vai desejar a pior coisa que o ser humano pode desejar, que é a morte. Naquele momento ele desejou a morte, né? Desejou: Deus me mata. O sujeito estava tão com medo que não tinha nem coragem de se matar, de se enforcar. Ele pediu Deus para matar ele, né? Por causa de uma palavra de uma mulher que ele ouviu. Aquele homem que no capítulo 18 foi o centro do capítulo 18, aquele homem que fez descer fogo do céu, aquele homem que foi usado por Deus. Agora ele foge para um deserto. E deserto na Bíblia tem sempre a conotação de dificuldade, de problema, porque deserto é quente, porque deserto nos traz medo, porque deserto não há como se plantar no deserto, não há como sobreviver no deserto. O deserto é lugar de passagem, o deserto é lugar de aprendizado. Deserto acontece milagre, sim, porque Deus manda milagre, Deus manda o pão, Deus manda a carne, mas deserto é lugar de passagem. O povo, para entrar na terra prometida, deve passar por um deserto para entrar na terra prometida. Então nós sempre relacionamos deserto na Bíblia com dias difíceis, com problemas, com dificuldades, né? Então nós encontramos, né, que às vezes quando nós começamos a passar por um deserto, muitos de nós, ao invés de sairmos do deserto, nós decidimos entrar no deserto. Entrei, postei, estou morrendo, não vai dar certo. Foi o que aconteceu com Elias. A situação já não era boa, porque havia agora uma mulher, né, a esposa do rei, e ela era responsável por toda a parte espiritual, né? Ela alimentava esses profetas, ela servia a ídolos, a demônios, que não era o Deus da nação de Israel, não era o Deus da Bíblia. Então a situação já estava ruim. Mas Elias decidiu piorar a situação, correndo para o meio do problema, entrando no problema. Elias esquece, parece que teve uma amnésia na cabeça dele. E ele esqueceu de quem era Deus, o que Deus já fez, o que Deus tinha feito lá no capítulo 18. Ele esqueceu dos 400 profetas de Baal, né? A gente corre para o problema. A situação já está difícil. Não quer saber de igreja, não quer saber de
e ele deseja a morte. Qual deserto que você está entrando? Ou qual deserto que você entrou e que você precisa sair hoje? Dias difíceis não podem tirar a sua capacidade de trazer à memória aquilo que te dá esperança. Não pode tirar. Você não pode perder a capacidade de pensar, de lembrar, né, que há algo que te traz esperança, há algo que te motiva. E o que te motiva não é só o irmão que está do seu lado, que ora por você, que te manda um WhatsApp, que te convida, muito menos a sua motivação de caminhar, de servir a Deus é por causa de uma pessoa, de um filho, de uma esposa, de um esposo. É por causa de Deus, é Ele que traz esperança, é a palavra do Senhor que muda, que transforma. Então, na superação, para você encontrar Deus em primeiro lugar, foque na esperança. O grande problema de muitos de nós, que nos faz correr para o meio do problema, é que nós focamos no problema. O problema nem aconteceu, nós focamos no problema. Elias recebeu um recado que o problema ia acontecer no outro dia. Não era nem naquele dia, era no outro dia. Ele podia ter fugido, ele podia ter saído do território de Israel, ter buscado refúgio em outro local. Não, já se meteu no problema. Então, dias difíceis não podem tirar a sua capacidade de trazer à memória o que te dá esperança. E aí nós gostamos muito do texto de Lamentações, um texto proferido, escrito pelo profeta Jeremias, conhecido como um profeta chorão. E aí lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele vai dizer assim: todavia lembre-me também do que pode me dar, ou dar-me esperança. Já preguei esse texto aqui, já preguei ele em outra ocasião, em outro local, né? E o texto, o contexto é o seguinte: Jeremias, como profeta de Deus, como um homem do Senhor, ele não foi aceito, porque ele tinha uma palavra de confronto na sociedade. Se nós não tivermos uma palavra de confronto aos problemas, aos pecados da sociedade, nós somos aceitos em qualquer lugar. Mas no dia que você começa a confrontar, até mesmo dentro da sua casa, dizer, isso é pecado, vamos consertar, você começa a não ser uma pessoa benquista. E assim foi com Jeremias. E houve um momento que a perseguição foi tão grande que Jeremias teve que fugir do seu país. Jeremias teve que fugir de Israel. E Jeremias agora foi ser refugiado. Ele foi se asilar em outro país. E na onde ele estava, ele começa a lembrar das coisas boas que tinha lá no seu país. Ele começa a lembrar das coisas que Deus já havia feito. Ele começa a trazer à memória dele a palavra. Ele começa a lembrar dos feitos de Deus. Ele começa a lembrar das coisas boas que tinha na sua cidade. E aí ele escreve esse texto no capítulo 3. Ele vai falar muito sobre a questão de trazer à memória o que dá esperança, né? De que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele está lembrando das coisas, ele está trazendo à memória dele aquelas coisas. Então traga à sua memória situações que o Senhor já te livrou. Alguém aqui já teve livramento de Deus, pelo menos um na sua vida? Você já teve uma bênção, Deus já te abençoou, Deus já te curou da gripe, Deus já curou o seu gato, o seu cachorro, o seu papagaio, né? Porque hoje está tão difícil que antigamente, na hora que a gente falava, irmão, quem tem um testemunho para dar, todo mundo levantava a mão. Hoje é difícil, e né? Sem contar que tem uns que você dá a palavra para ele, ele vai dar um testemunho, dá um testemunho, né? Mas às vezes, de repente, Deus agiu tão poderosamente e te curou, pelo menos te curou pelo menos da dor de barriga, da desinteria, né? Comeu demais, né? Então, Deus já te livrou de algo, sim ou não? Sim. Então traga a sua memória isso. Porque aquele Deus que entrou com providência naquele dia, naquele momento difícil, é o mesmo Deus que está com você também, nessa luta que você se meteu, nesse deserto que você entrou, né? Não complique a situação, descomplique, trazendo à memória aquilo que te dá esperança, focando naquilo que te dá esperança. Amém? Como encontrar com Deus em tempos difíceis? Segundo lugar, veja Jesus em meio ao caos.
Veja Jesus em meio às dificuldades. Não fique olhando só para o caos, só para o problema. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, porque nós temos aqui algo, uma história, um fato, algo que nos traz uma lição importante sobre olhar para Jesus no meio da adversidade. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 38 e 39. Senhor, eu amo a tua palavra. Marcos capítulo 4, versículo 38, diz assim a palavra do Senhor: e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo, tudo ficou sossegado, tudo ficou tranquilo. As situações desafiadoras que nós passamos na nossa vida, muitas das vezes nos tira a capacidade de focar em Jesus, porque a gente começa a alimentar o problema e fazer dele algo, um monstro tão grande, que nós esquecemos que Jesus é especialista em fazer milagres. Aleluia. Que Jesus é especialista em trazer a organização para onde há caos. Entenda, eu não estou aqui dizendo que o seu problema não é real, eu não estou aqui menosprezando o problema que você se meteu, o dia difícil que você está passando. Não é isso. Não estou dizendo que ele não é legítimo, não estou dizendo que ele não traz sofrimento, ele traz. Quando acontece situações difíceis, a gente sofre. Outros sofrem mais, outros sofrem menos, outros expressam o sofrimento, outros se fecha mais introspectivo, não fala nada, fica calado, o outro já desabafa, já conversa, como dizia o ditado, mais que o monte da cobra, né? Mas o que eu estou lembrando para você é que Jesus está no meio dessa situação, porque o caos gera em nós o que? O medo. O caos gera o medo. E quem nos acompanha aqui na clínica da alma, quem nos acompanha aqui no culto de cura e libertação, já aprendeu que o medo não é um sentimento. O medo não é um sentimento. O medo é um espírito maligno querendo dominar a vida da pessoa. É um espírito das trevas que vem e ele quer dominar e controlar. E tem pessoas que são movidas por medo. Tem pessoas que têm medo de tudo, não é verdade? Tem pessoas que têm medo de tudo. Já disse isso aqui e já ministrei sobre isso. Pessoas que passam a parte do dia muito bem, mas quando começa a entrar à noite, ela começa a se esconder, ela começa a ter medo, ela não quer sair de casa, e ninguém ao redor dela, em volta dela, pode sair, porque se sair, o ladrão vai pegar, o estuprador vai pegar, vai roubar, e um monte de coisa. É o medo. Pessoa que anda com medo, tem medo de viajar, medo de comprar, medo de ser assaltado, medo de ser. Medo. Tem gente que é medroso, né? Então não é um sentimento, é um espírito que já se apossou dessa pessoa. Diga misericórdia. Então quando a gente está no meio do caos, o nosso coração ele tende a ser enlaçado por esse espírito. Os discípulos estavam num caos e todos eles, ou quase todos eles, eram pescadores, acostumados a lidar com vendavais, com intemperança, né? Se colocar eu num barco, eu sou pescador, eu sou bom comedor de peixe, mas pescador eu sou, né? Gosto de comer o peixe, e se tiver o peixe for bom aí, pode descer, o negócio vai, o espírito vai nem sobrando, né? Mas imagina se eu for colocar numa pescaria dessa, eu não tenho nada. Mas naquele barco havia pescadores, homens profissionais que viviam da pesca, que tiravam o sustento para a esposa, para os filhos da pesca. E aí quando começa a acontecer o caos, o medo é tão grande que eles esquecem de quem está no barco. Eles esquecem de quem estava no barco. Um dia difícil tende a dominar o nosso coração e nos fazer pensar só na adversidade, só no problema, não vai dar certo, é difícil. Então os discípulos focaram no caos, esquecendo que Jesus estava no barco. Jesus estava passando a mesma tempestade.
necessidades que eles estavam passando. Jesus estava no mesmo lugar que eles estavam, mas com uma diferença. Jesus estava confiando no Pai, confiando no Criador dos céus e da terra. Então, em momentos desafiadores, muitas das vezes, esses momentos revelam onde está a nossa confiança. Ninguém gosta de sentenciar dias difíceis, mas nos dias difíceis é aonde a gente revela onde está a nossa fé. É aonde a gente mostra quem a gente é. Porque ser crente num momento bom é glorioso, aleluia, glória a Deus, dinheiro está na conta, casa boa, carro bom, família abençoada, sem nenhum problema de saúde. Mas o tempo difícil é que revela onde está a nossa fé, aonde está a nossa esperança, em quem nós acreditamos, Que tal você focar no lugar de onde vem o socorro? Que tal você parar de focar nos tempos difíceis, nos dias maus, e você começar a focar da onde vem o socorro, da onde vem a solução, da onde vem o escape, O Salmo 121, versículo 1 e 2, ele vai nos dizer assim, Salmos 121, versículo 1 e 2: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? O socorro vem de Deus. O salmista, como um bom guerreiro, ele sabia que quando estava na batalha, quando estava na guerra, naquela região montanhosa, naquela região cheia de montes, de serras, não é no caso da nossa região aqui, que é uma região bem plana, eles olhavam para os montes para ver se havia algum socorro, se estava vindo algum exército para ajudar eles, se estava vindo algum outro exército para guerrear. Ele disse, então, por isso que ele usou esse contexto, levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas aí ele faz essa analogia com aquela geografia que ele vivia, mas logo ele em seguida ele diz, o meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. É Deus que nos socorre, gente. Glória a Deus. Amém? Amém. É Deus que nos socorre, então foque sempre no alto. Foque sempre em Deus. É Deus que muda destinos, é Deus que muda corações, é Deus que muda pessoas, é Deus que transforma, é Deus que faz um milagre, é Deus que provém, é Deus que abre a porta, é Deus que fecha. Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele é dono de tudo. Então foque no alto. Amém? Amém. Para encontrar Deus em tempos difíceis, o que eu devo fazer? Vamos agora para Marcos, em terceiro lugar. Vamos para Marcos capítulo 5, versos 22 ao 25. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 22 ao 25. Senhor, eu amo a tua palavra. Para encontrar-se com Deus em tempos difíceis, decida viver os processos de Deus. Decida dar tempo, deixar Deus trabalhar da maneira dele. Ele falou trabalhar, os processos. Olha essa palavra está muito em moda, processo, trabalhar, agir. É o mover de Deus. Marcos capítulo 5, versículo 22, Senhor, eu amo a tua palavra. Então chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência, minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Então, para encontrar-se com Deus, decida viver os processos de Deus. O texto aqui relata um pai desesperado. E nós que somos pais sabemos o quanto nós desesperamos quando os nossos filhos estão em perigo, quando estão doentes, quando estão passando um momento de adversidade, um momento de dificuldade. Aqui tem um pai desesperado, porque aquele dia era o dia mais difícil da vida dele. A filha dele estava doente, a Bíblia não fala que doença, mas estava prestes a morrer.
para aquele pai, aquele dia é o dia mais difícil. E quando a gente está vivendo um dia difícil, a gente quer que aquele dia passe rápido. A gente quer que as coisas se resolvam para ontem. Quando chegamos no hospital, no caso aqui era alguém doente, chegamos no hospital, queremos que todo mundo volte as atenções para nós, para os nossos filhos, nossa vida, em primeiro lugar, antes de qualquer pessoa, coloca uma parede, arrume a vaga em Uberaba. É assim. Aquele pai chegou desesperado, prostrou-se aos pés de Jesus, porque ele era o mestre da sinagoga, ele tinha conhecimento. E aí ele pediu: olha, minha filha está morrendo, vamos lá. Jesus foi embora. Só que a multidão era muito grande, porque onde Jesus andava, ele arrastava multidões, porque ele tinha uma palavra de consolo, ele tinha uma palavra de conforto. Jesus, ele tinha uma palavra de confronto, embora hoje se ache que o Evangelho é um Evangelho light, que não confronta. Tem pessoas que estão na igreja que acham que o Evangelho é só amor. O Evangelho não tem justiça, o Evangelho não tem confronto, o Evangelho não tem alinhamento. E o dia que uma palavra de alinhamento é tratada, é ministrada, sai da igreja com um bicão do todo tamanho, o pastor falou da minha vida, o pastor pregou contra mim, vou procurar outra igreja, vou procurar isso, aquilo. Tem até uma mulher aí, né, que não vou nem falar o nome, está gravando na rede social aí, vai processar. Mas não tem moral nenhuma. Ela quer que tire do Novo Testamento as expressões justiça, quer que deixe só o amor no Novo Testamento, né? Jesus confrontava em amor. Jesus dizia: vai, se não peques mais, arrependa. Jesus dava o pão, Jesus dava a cura. Então Jesus arrastava uma multidão de curiosos, de discípulos, de gente que só queria o milagre, de gente que só queria os benefícios do Senhor da mesa, mas não queria o compromisso com o Senhor da mesa. Mas tinha uma multidão, então Jesus resolve ir. Quando Jesus está indo, a multidão começa a pressionar ele. Aí sai uma menina, sai uma mulher que já tinha 12 anos, sofria de uma hemorragia. Imagina você, mulher, que passa aí 7, 8, 10 dias, né, com a menstruação, porque a hemorragia era a menstruação. Imagina 12 anos, já havia gastado tudo que tinha aos médicos e nada resolvia. Provavelmente ela estava fora da cidade, ela não poderia. Havia muitas leis, muitos rituais cerimoniais naquela época para a mulher. A mulher, quando ganhava o menino, né, quando nascia o neném, ela ficava 40 dias, na Bíblia chamada de impura. Só 40 dias depois que ela estava pura. E aí, quando acontecia fatos desses, não podia viver junto, não podia morar junto, não podia conviver, ficava à margem. Quando a gente usa a expressão à margem da sociedade, é porque literalmente elas tinham que viver escondidas. Muitas não tinham recursos, iam viver no meio dos matos, no meio das cavernas, dos buracos, nas comunidades dos leprosos, nas comunidades dos excluídos. É assim, né? Como hoje bacana que tem direitos humanos, que tem isso, tem aquilo, outro. Não é isso não. E aquela mulher então vai encontrar com Jesus, porque ela está precisando de um milagre. Imagina um pai desesperado arrastando Jesus. É como se ele dissesse: foca em mim, Jesus, foca em mim, Jesus, vamos embora, Jesus, senão a menina vai morrer, né? Vamos, porque a menina está morrendo. Quando a gente passa por problemas, irmão, quando a gente passa dias difíceis, a gente quer que Jesus olhe para nós. A gente não quer que Jesus olhe para mais ninguém, é só para nós, resolve, né? Talvez esse fosse o pensamento daquele pai. Estamos aqui só conjecturando, analisando, pensando, viajando nessa experiência, né? E a gente entende muito bem isso, porque a gente sabe que quando a gente está passando é difícil, a gente quer exclusividade. Quando a gente chega no hospital, entre aspas, morrendo com uma dor, sentindo a dor, ou com um filho doente, a gente quer exclusividade, a gente quer atenção, a gente quer que o enfermeiro
no processo quebra várias coisas do nosso eu, né? Nem sempre acontece na hora que nós queremos. Pode acontecer, né? Mas na verdade vai acontecer no tempo de Deus, vai acontecer no tempo do Senhor, vai acontecer no processo que Deus tem para a sua vida, né? No processo, porque Deus é responsável por isso. Mas uma das coisas bacanas é que no processo, se você deixar, Jesus vai caminhar com você. Se você abrir o seu coração, Jesus vai estar com você. Porque Jesus olha você no processo, Jesus olha você, Jesus contempla a sua fé. Eu acredito que a fé daquele pai aumentou quando ele começou a ver as multidões vindo e uma mulher sendo curada, e Jesus parou e disse: opa, alguém me tocou. Jesus, o senhor está louco? Olha o tanto de gente aqui te espremendo, te tocando, e o senhor pergunta: quem me tocou? Mas Jesus perguntou porque saiu o poder dele. Aquela mulher tocou para ser curada, aquela mulher tocou para receber uma solução para o seu difícil, para receber a solução do seu problema. Então nós vamos entender que viver esse processo, a gente precisa, vai nos tornar pessoas mais cheias de fé, entender que Deus age no momento dele, na hora certa. O salmista, escrevendo os Salmos de número 37, versículo 7, ele diz assim, Salmo 37, versículo 7: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Se você tem sido uma pessoa que não tem paciência, você precisa aprender a ter paciência. Porque quanto mais você continua impaciente e verbalizando que você é impaciente, mais o processo demora. Mais Deus deixa, mais o processo vai demorar. Porque Deus quer trabalhar em paciência. E paciência não é de Deus, é do homem. Do Senhor é paciência, é esperar nele, é confiar nele, é saber, né? E aí na conclusão dessa experiência aqui, nos versos 41 e 42 de Marcos 5, diz assim: tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Jesus aqui cura uma menina que o pai foi buscar ele, que tinha 12 anos. No trajeto, Jesus cura uma mulher que ficou 12 anos enferma. Olha que coisa extraordinária. Então o tempo do milagre vai chegar. O tempo do milagre vai chegar. Mas ainda não é a hora. Foi o que aconteceu com aquele homem, né? Houve um tempo para o milagre chegar. O milagre chegou, mas só chegou depois de um processo. Aquele homem teve que aprender. E nas nossas vidas foi assim, irmãos. Nós temos que aprender o tempo, nós temos que aprender o processo, nós temos que aprender que Deus está agindo. E enquanto Deus age, a gente não fica escondido na caverna. Enquanto Deus está agindo, a gente não fica escondido pedindo: quero morrer, só vou para a igreja depois que eu receber a bênção, só vou evangelizar, só vou ser líder, só vou trabalhar na igreja depois que eu receber a bênção. Não, a gente tem que permanecer na bênção, tem que permanecer buscando, clamando, porque é um tempo, né? E o que fazer para encontrar Deus em tempos difíceis? Em último lugar, seja movido pelo céu e não pela necessidade. Seja movido pelo céu e não pela nossa necessidade. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 3, nós encontramos uma experiência maravilhosa, em que Jesus está no centro dessa experiência. Depois que ele é batizado por João Batista, ele vai para o deserto para ser tentado. E no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 3 e 4, diz assim: então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães.
Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, com certeza esse era um momento de fragilidade para Jesus como ser humano. 40 dias no deserto, e a Bíblia diz que ele teve fome, que o diabo veio oferecer ele comida, né? Jesus estava com fome, e uma das estratégias do diabo aqui foi apresentar para Jesus a solução da sua necessidade. Jesus tinha uma necessidade física, porque tudo indica aqui que aos 40 dias ele continuou tomando água, mas ele não comeu comida, estava com fome. Tem gente aí que se ficar 2 horas com fome já começa a dar dor de cabeça, nariz, tremer. Se o pastor demorar um pouquinho, já começa a olhar no relógio, já começa a um pouco apressado, igual o povo nosso aqui, mas apressado para ir embora. 5 minutos já termina o vídeo, já para para um lado, para o outro. Cadê? Então Jesus tinha necessidade. Jesus queria, precisava, e o diabo foi trabalhar em cima da necessidade. Porque 40 dias ele sentiu fome. Porém Jesus sabia que ele não podia servir ao diabo. Ele não podia ser atendido pelo diabo na sua necessidade. Essa não era a saída, essa não era a solução. Embora ele desejasse pão, ele desejasse comida, nós precisamos entender que nós temos que ser movidos pelo céu e não pela nossa necessidade, porque senão nós vamos cair nas mentiras do diabo sempre, porque sempre a gente vai ter necessidade, irmão, e o diabo sempre vai aparecer para suprir as nossas necessidades. O diabo sempre vai aparecer para nos oferecer algo para resolver o nosso problema. Só que isso não vem de Deus, isso não vem do céu. Jesus sabia disso. Embora ele tinha necessidade, mas o diabo estava usando de uma mentira. E ele sabia que ele não poderia ser suprido por Satanás, porque nós precisamos ser supridos por Deus. Embora o diabo possa até trazer uma verdade, que é muito difícil falar a verdade na hora da sua dificuldade, mas queira ser movido pelos céus, queira ser movido pelo milagre, pelo sobrenatural do Senhor dos Exércitos. Nesse próprio capítulo 4, no versículo 11, quando Jesus resiste às investidas do diabo, aqui nos versículos que nós lemos, o diabo ofereceu para ele pão, porque a necessidade dele era pão. Jesus resiste tudo isso, e aí o céu se manifesta sobre ele, porque no versículo 11 de Mateus 4 diz assim: então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Resista, e na hora certa os anjos vão vir e vão te servir. Amém. O milagre vai chegar, a resposta vai vir. Amém. Amém? Se coloque de pé e abra sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 1, versos, a partir do versículo 2. Carta de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Senhor, eu amo a tua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo nesse texto, porque o Senhor vai ministrar ao nosso coração, para a gente orar ao Senhor, pedindo ao Senhor a superação dos dias difíceis. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa,
para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então a gente pode afirmar, irmãos, que sempre encontraremos Deus nos momentos mais desafiadores da nossa vida. Sempre Deus estará com você. Sempre Deus estará nesse momento de dificuldade, esses momentos que a gente não quer passar, mas que a gente vai passar. É algo que acontece. Nesses momentos eles são valiosos, porque nesse momento é que a gente aprende a ter perseverança no Senhor, é que a gente aprende a esperar no Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos orar ao Senhor, porque às vezes você chegou nessa noite aqui tão desanimado, e que essa palavra de superação, ela veio como um bálsamo, como um escape para o seu coração. Nós vamos orar, feche seus olhos, e você vai pedir ao Senhor que ministre ao seu coração, porque você quer superar esses momentos difíceis, porque você quer superar esses momentos de adversidade. É hora de superação, meu querido. É hora de superação, minha irmã. Deus te trouxe aqui para ministrar essa palavra no seu coração. E à medida que você foi sendo exposto, foi ouvindo a palavra, o Espírito Santo foi te trazendo a memória, foi te lembrando de coisas, foi te lembrando, foi te instruindo, foi te movendo. E agora é hora de você se posicionar em oração e dizer: Senhor, me ajude a superar as adversidades. Me ajude, Senhor, a tomar uma posição. Me ajude, Senhor, a esperar. Me ajude a manter o foco no Senhor, a olhar para Ti, Senhor. Me ajude a olhar para o Senhor que resolve o problema. Me ajude a tirar o foco do caos, da adversidade. Esse é o tempo de você orar, de você falar com o Senhor, de você abrir o seu coração. Porque com certeza Deus ministrou. Talvez você chegou aqui e ao longo desse tempo, quando vem dias difíceis, você esquece que Deus está no barco. Você esquece que Deus resolve problemas. Você esquece que Deus curou, que Deus falou, que Deus fez e aconteceu na sua vida há um tempo atrás. Talvez você é daquela pessoa que quando vem a adversidade, você não lembra, a sua memória ela se perde, e você começa a focar no problema, na adversidade, você começa a ouvir outro, começa a ouvir aquilo outro, e isso vai minando a sua fé, o seu coração vai adoecendo, você vai ficando com mais medo. Hoje é noite de superação da sua vida. Mas você precisa abrir o seu coração para Deus. Não há nenhum milagre que venha se você não pedir o socorro, se você não for até a Ele. Aquele pai desesperado teve que ir até Jesus, e ele teve que expor para Jesus o que ele estava vivenciando, o que estava passando. E mais do que isso, ele pediu ajuda para Jesus. Então, se você é alguém que se meteu em problemas, se você é alguém que está passando deserto, se você é alguém que entendeu essa palavra, você vai pedir ao Senhor agora e dizer: Senhor, me ajude a superar tudo isso, me ajude a dar a volta, me ajude a acreditar, me ajude a confiar. Eu lanço fora todo medo, eu lanço fora toda desesperança. Eu quero focar no Senhor. Amém? Pode orar pela sua vida agora, em nome de Jesus. Ó, você e Deus aí, fale com o Senhor. Abra o seu coração
Depois você pode cumprimentar todas as pessoas, inclusive nós visitantes, né? Peço a vocês mais uma vez, não deixem de entregar o cartão conexão no final do culto, porque vocês vão receber um presentinho da igreja, um brinde da igreja, tá ok?